Boa tarde a todos, sou Maurício Polato, guia de turismo, e gostaria de compartilhar com vocês minha experiência com esse destino interessantíssimo que é a Romênia. Tenham todos uma excelente viagem. Então, é um país que tem um clima muito gostoso, muito ameno, e uma das coisas positivas para o turismo, né, é que chove muito pouco. Então, são cerca de 1.000 milímetros por ano, ou seja, praticamente uma tarde de tempestade aqui de dezembro, janeiro em São Paulo, no Rio. Bucareste, que é cerca de 700 milímetros no ano. Então, é um país que chove pouco e tem um clima relativamente agradável. Principalmente, né, meia estação, você tem aí facilmente 20, 25 graus e à noite esfria um pouquinho, que torna o país muito agradável a questão do clima. E também é importante a questão da biodiversidade. A Romênia, por ter uma área natural muito bem preservada, você tem uma ideia, cerca de 47%, né, do país coberto por ecossistemas naturais e seminaturais. Você tem cerca de 26% de florestas intactas, né? Então, destaque, né, para a fauna, mais de 33 mil espécies, 60% dos ursos, 40% dos lobos da Europa se encontram na Romênia. Flora, mais de 3.700 espécies, ou seja, um terço da Europa está na Romênia, né? E com destaque não só para os Cárpatos, a montanha, mas também para o delta do Danúbio, né, que também é um grande polo aí de turismo de natureza. Ana, o que mais? Algum complemento? Eu estava pensando exatamente em tudo que você falou, tem toda a razão. Podia só acrescentar que, mesmo que a Romênia não seja um destino muito famoso aqui na Europa, você tem que considerá-lo, como dizer, não especial, porque não queria ser tão subjetiva, mas individual, porque tem que pensar, mesmo que a Europa não fosse muito grande como expansão, é muito diversificada e mesmo assim dentro do mesmo país tem áreas bem diferentes de um lado para o outro. Como o Maurício falou, tem este tipo pantanão aqui do delta do Danúbio e depois tem a montanha com o lobo e o urso e depois estações tem de esqui, planícies, estações de esqui e também a vegetação é diferente de um lado para o outro, mas não só isso. A nossa história milenária tem alterado e mudado o aspecto até do planejamento das cidades, das aldeias, ou seja, você vai ver a identidade do lugar, não só como paisagem natural, mas também como povoamento, enfim. E então eu acho que muitos ficam muito surpreendidos exatamente por essa razão, por não esperar a Romênia ter tanta diversidade e mais ainda por pensar que nós compreendemos os nossos vizinhos, voltando na questão linguística. Eu não faço a mínima ideia do que o búlgaro fala, muito menos o húngaro, que é a mais difícil língua do planeta. E é, de novo, questão de diversidade histórica, né? Muito bem. Vamos lá. Continuando aqui. Tá, vamos lá. Então, vamos já falar, então, entrar um pouquinho nos aspectos históricos. Realmente, eu acho muito interessante a história da Romênia, e é um país relativamente, vamos chamar assim, jovem, né? Ele teve, praticamente logo após a sua revolução, saiu do bloco comunista, enfim. É um país que tem uma história muito interessante, daria para falar aqui horas sobre a história da Romênia, mas tentei resumir ao máximo aqui. Na verdade, a história do povo romeno, dos dácios ou dos trácios, que é o povo que ocupava aquela região, ele é mencionado desde aproximadamente século IX, século VIII a.C. Então, você já tem registros até de Homero, né, na Ilíada, ele falava dos povos trácios. Então, essa região já era considerada importante, isso no século VIII a.C. Então, com destaque para o povo, né, o povo dácio que habitava aquela região, que era considerado um povo bastante guerreiro, né? E Heródoto, o grande historiador grego, ele falava que talvez fosse o segundo maior número de população, o segundo maior povo do mundo, depois do povo helênico, né? Então, realmente, há vários registros desse povo, dessa organização, muito antes aí de Cristo. Agora que vamos começar um pouquinho mais na frente, já com a invasão romana, que se dá em 106, no ano de 106, então Trajano, visando, né, todas as riquezas da região da Dácia, ele então, depois da terceira tentativa, ele consegue finalmente derrotar o rei Miguel. Miguel não, foi Miguel que era Miguel na época? Não, né?
Não, é outro rei, enfim. E conquista a Romênia, a Dácia na época, e um dos objetivos principais eram as famosas minas, né, de prata e de ouro que existem no local. Então, oi? E sal. E sal. É isso. Então, existiam várias riquezas minerais aí que interessavam aos romanos. Então, foi Trajano, né, o imperador da época, que conquistou a Dácia. E nós temos em Roma, aqui à direita, né, a famosa coluna de Trajano, que foi erguida em 114, no ano 114, justamente em homenagem a essa vitória e a conquista da Dácia. Né? O Império Romano ele atinge o seu apogeu, né, no ano de 117. Vou mostrar um mapinha aqui no próximo slide para vocês. Mas esse período, então, a Dácia, ele sofre uma grande romanização. Então, na verdade, a questão do idioma, né, o latim, a questão das normas, a questão da organização política. Então, esse foi um período de bastante influência para o povo dácio. A dominação romana, ela termina, né, em 275, ou seja, eu considero pouco, né, foram apenas 169 anos de ocupação romana, mas que deixaram profundas raízes aí na cultura romena, principalmente o idioma. Tem uma curiosidade, né? Um país que geograficamente está entre o Império Otomano, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, sofreu invasões dos mongóis, de vários povos, e como eles conseguiram manter o seu idioma e manter vários aspectos culturais. Isso eu acho uma coisa fascinante. Foram só 170 anos aí de, entre aspas, dominação romana, mas que deixaram profundas raízes. 476, né, a queda do Império Romano do Ocidente, então começam todas as invasões aí de vários povos do leste, do norte europeu, e nessa situação a Romênia não fica de fora, né? Então eu chamo a atenção aqui várias invasões dos eslavos, búlgaros, os húngaros, né, os visigodos. Então há um período de certa bagunça aí no mapa da Europa nesse período. Então, só para que vocês deem uma olhada aqui nesse mapa, no apogeu do Império Romano em 117, e aqui a Dácia, o tamanho, né, que representava a Dácia, que é onde fica, então, atualmente, grande parte da Romênia. Então, com a queda do Império Romano do Ocidente, começa um período de invasões, né? E nesse momento, alguns reinos, alguns principados começam a se formar nessa região, onde era a antiga Dácia, e 3 principais, né, pequenos estados são formados, chamados de Transilvânia, Valáquia e Moldávia. Então é muito importante você gravarem esses 3 nominhos, que isso então vai prosseguir para o resto da história da Romênia, esses 3 principados que se formam aí depois do ano 500, mais ou menos. Na verdade, esses principados acabam se formando mesmo em torno do ano 1000, século XI, XII, são formados esses 3 principados que futuramente, né, irão formar a Romênia moderna. Um fato muito importante, né, do século XIII até o século XIV, nós temos um período de grandes ameaças externas. Nós temos aí o Gengis Khan, né, que vem marchando na Mongólia, invade praticamente toda a parte do leste europeu, ele chega a bater nas portas aí da Áustria, mesma coisa os otomanos. Então, nesse período, a Romênia, de certa forma, ela não foi dominada, mas, sem dúvida, né, tivemos a passagem desses exércitos, desses povos, saquearam muito, roubaram muito, e, de certa forma, a Romênia conseguiu se manter, ou esses principados conseguiram se manter, de certa forma, com uma certa independência, né, lógico, pagando seus devidos tributos e reconhecendo aí a passagem desses grandes impérios, né? O Império Otomano, com a tomada de Constantinopla em 1453, né, o término da história do Império Romano, e 1541, aí sim, praticamente toda essa península, toda essa região aí do leste europeu é tomada pelos turcos, mas a dominação do turco era, de certa forma, um pouco diferente. Ele deixava que esses principados tivessem uma certa autonomia, né, mediante, lógico, pagamento de alguns impostos, e isso foi muito importante, esses 3 principados, porque, de certa forma, foi uma resistência, né, cristã nesse pedaço aí da Europa. Então, mesmo com o Império Otomano dominando essa região, eles permitiram que esses povos continuassem com as suas crenças, com seus cultos cristãos. E outra coisa interessante é que, durante mesmo a invasão otomana, esses pequenos estados, esses principados, eles tinham, de certa forma, algumas relações, né, vamos chamar assim, com o Ocidente, então, com Roma e com outros estados. Então, mesmo com a invasão otomana, eles mantinham o seu relacionamento. Então, aqui, já na região da época da Idade Média,
Então, nós temos aí os 3 principados, né? Moldávia, Transilvânia e Valáquia. Aqui fica bem claro, né, onde estão os Cárpatos aqui, que cruzam o país. Então, esse mapa aqui é que vai dar aí as bases para a futura Romênia moderna. E nesse cenário aparece o grande protagonista dessa história, né, o famoso Conde Drácula. Enfim, nós estamos falando do nosso personagem que se chama Vlad Tepes, que foi um príncipe da Valáquia, né? O nome Drácula, na verdade, não tem nada a ver com o vampiro que a gente conhece aí do cinema, mas o nome Drácula, né, significa dragão. O seu pai, que foi também imperador da Valáquia, que era chamado Vlad II, né, ele pertencia a uma ordem religiosa que chamava-se Ordem do Dragão. Né? E, como Drácula é dragão, o filho do dragão, Draculea. Então, o Vlad Tepes, né, ele foi um príncipe que governou esse período, o finalzinho do século XV, e ele recebeu esse título, então, de Drácula, como então, referência ao filho do dragão, o filho daquele que pertencia à Ordem do Dragão. Agora, qual que é a relação, né, do Vlad Tepes com a questão do Drácula? Na verdade, o Vlad Tepes tem uma história muito interessante. Muitas pessoas acabam, né, às vezes, criando algumas caricaturas, mas, enfim, para o povo romeno ele é considerado um grande herói, né, porque ele sempre representou a luta contra a dominação otomana, tanto na questão política, né, econômica, como também na questão religiosa. Então, ele fez alianças com vários estados, ele chegou a ser preso, foi enviado para a Hungria, ficou preso alguns anos, depois ele volta a governar e finalmente ele morre em batalha com o sultão otomano. Mas, enfim, o Vlad Tepes, então, é considerado um herói nacional e até, de certa forma, é eu diria, uma certa ofensa, né, você fazer essas brincadeirinhas com o Vlad Tepes como sendo o Drácula. Mas de onde vem essa fama de Drácula? Porque o Vlad, né, ele se utilizava de meios não tão cristãos para reprimir aí as certas ameaças, né? E um desses meios que ele utilizava era empalar os adversários, né? Se a gente vê essa fotinho aqui da direita, eu tentei pegar uma imagem não tão forte, a piores, acredite, e para a alegria do Careca, então, nós temos aqui a imagem do inimigo sendo empalado, né? Que consiste nessa cena aqui de baixo. Não vou entrar em detalhes. Então, realmente era uma pessoa que não deixava muito barato aí aos seus invasores, aos seus inimigos. Mas era uma pessoa, me parece que também muito justa. Há relatos que ele se disfarçava e se infiltrava no meio do povo e, de repente, deixava cair aí uma moeda e ficava observando a atitude dos seus súditos. Caso alguém roubasse a moeda, ele pegava e mandava matar, empalar, enfim. Se a pessoa devolvesse como símbolo, né, de gratidão, ele acabava dando uma recompensa. Então, há relatos muito interessantes da história do nosso querido Vlad Tepes. Mais algum comentário, Ana? O que você gostaria de acrescentar aí, nosso querido Vlad? Uma coisa é pensar nestes heróis, que a gente considera um herói a ele, e julgá-los pelos critérios humanos atuais. Quando você fala que ele empalava pessoas, que a sua foto mostra aqui muito ligeiramente... Essa não foi eu que tirei, essa foto. O pessoal hoje em dia está pensando, meu Deus, este merecia ser empalado em si. Mas você tem que julgar este tipo de ação no seu dado tempo, o século XV, quando até a igreja, com a Inquisição, fazia toda aquela porcaria enorme. E então, é neste contexto que a gente considera ele um herói. Não é porque nós gostemos de sangue, beber e nada daquilo, mas por termos históricos e políticos históricos, ele fez muito bem para nós. E precisou ser tão cruel, digamos, e tão sanguinário, porque ele, imagina que reinava num tempo de tipo ameaça constante pelos otomanos, que não é uma coisa só política, é também coisa religiosa. Naquela altura não se falava em etnias, não se falava em contexto de nação
ou de Estado se falava em termos religiosos. Os muçulmanos vêm, os muçulmanos vão converter toda a Europa, o cristianismo vai se apagando, imaginam. E então é neste contexto que é mais importante falar sobre estes príncipes medievais que foram cuidando da religião, mas olha o paradoxo atual, matando, porque naquela altura não havia contradição entre matar no nome da religião, o que hoje em dia é bárbaro, né? Muito bem. Enfim, e então, quando eu falo que ele é o meu herói, desculpe lá, Maurício, quando eu falo que é um dos nossos heróis, não tem que julgá-lo como um herói atual, sei lá, Justin Bieber. Não, mas pela resistência à religião, à dominação. Isso aí. Então, vamos lá. Então, continuando na história, né? Então, nós tivemos esse período da Idade Média, né? Um período de várias invasões, os otomanos, na verdade, no século XIII, os mongóis, depois os otomanos, e, como eu reforcei, né? Os otomanos, então, de certa forma, dominavam essa região, porém, permitiam aí uma certa independência desses principados. Em 1859, acontece a unificação de dois desses principados, né? A Valáquia e a Moldávia. A Transilvânia fica de fora. Existe um período longo de dominação do Império Austro-Húngaro ali na região onde é a Transilvânia. Então, esses dois estados decidem se unir, né, para se fortalecer em meados aí do século XIX. Isso tem, de certa forma, uma relação com toda a crise que a monarquia europeia vivia aí nessa passagem do século XVIII para o XIX, questão da Revolução Francesa, enfim. Para se fortalecer, né, de certa forma, eles decidem, então, se unir. E Alexandre João, né, Cuza, se torna o primeiro governante dessa unificação, e ele lança as raízes, vamos chamar assim, do que seria no futuro a Romênia moderna. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a questão da obrigação, da educação obrigatória, a moeda, né, o leu, que segue até hoje, o nome do país Romênia vem dessa união, abolição da escravidão, reforma agrária, etc. Então, esse foi chamado o primeiro governador da Romênia moderna, vamos chamar assim, da pré-Romênia. Mas mesmo... Podia só interromper um minuto, desculpe lá, é muito importante, e só para terem um contexto, quando o Maurício diz abolição da escravidão, não é o mesmo termo que se refere à escravidão do africano, digamos. Eram, digamos, sérvios, eram ligados à terra do grande latifundiário, quem? Principalmente o romeno muito pobre, mas também cigano. Cigano, a lei romena medieval dizia que qualquer cigano nascido no território romeno era sérvio, escravo. O que é muito importante, porque os principados romenos são os únicos no mundo, pelo menos na Europa, que fizeram isso. E a abolição só houve nos meados do século XIX, o que é importante porque, bom, pela história deles é recente, sim? Nem sequer passaram 200 anos. Então, a herança coletiva continua aí, a discriminação está ainda aí. Mais uma razão pela foge deles, quando finalmente se aboliu a escravidão, saíram, emigrando, pessoal perguntando de onde é que são vocês? Ah, dos países romenos. Ah, então, romeno, cigano. Tá vendo? Tá vendo? Vem aí o preconceito. Agora, mesmo com essa unificação, os príncipes desses países começaram a criar certo conflito, cada um querendo mandar mais, essa questão de certos direitos, certas obrigações. Então, começa um certo conflito aí entre os nobres e eles decidem, então, ok, que não seja o líder do seu principado, nem do meu, então vamos eleger um nobre de fora da Romênia. Então eles chamam um príncipe alemão, né, o Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen. Fiquei testando a tarde inteira esse nome. Imagina o e-mail desse cara, né? Qual que é o teu e-mail? hohenzollern-sigmaringen@hotmail.com. Enfim, eles trazem um príncipe alemão, né, para governar esse estado. E então, em 1867, ele assume então esse príncipe alemão. E alguns anos depois, já com o enfraquecimento, né, do Império Otomano, que na verdade acaba com a Primeira Guerra Mundial, mas em 1877, com a ajuda russa, isso é importante
a Ana me chamou a atenção, com a ajuda russa, o Império Russo, para quem não assistiu aquela série da Netflix, assista, né, O Último Imperador, eles conseguem, então, expulsar os otomanos e, finalmente, a Romênia declara a sua independência. Então, aqui é um mapa, né, desse momento, né, da independência dessa Romênia. Os dois principados aqui que estavam unidos, Moldávia, aliás, não é Moldávia e a Valácia. Transilvânia, então, era um outro principado que não fazia parte, como a Ana me chamou a atenção também, por muitos anos, acho que praticamente por 1000 anos, aqui o Império Habsburgo dominava essa região da Transilvânia, embora não tivesse sido anexado à Áustria-Hungria, né, mas era uma área dominada pelos Habsburgos, né, e aqui eu chamo a atenção no mapa mais outros 3 pequenos pedaços de terra aqui em cima, Bucovina, que é o nome de uma banda de rock muito boa, se alguém quiser ouvir um pouco rock romeno, procurem aí Bucovina, e a Bassarábia, que é um outro território que vai para a Rússia, volta para a Rússia, enfim. Depois vocês vão ver que esses territórios vão se unir, criando a Romênia moderna. Tá? Então esse é o mapinha aqui no momento da independência dos otomanos. Aqui embaixo, ó, Império Otomano. Né? Beleza? Vamos lá, ainda na monarquia, então, com a independência, esse príncipe alemão se torna o primeiro rei, né, Carlos I, aí ele reina, então, até 1914, quando eclode, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Terminou a Primeira Guerra Mundial, os 3 grandes impérios, pufa, né, vão para baixo. O Império Otomano acaba, o Império Russo sofre várias baixas, Revolução Russa em 1917, e também o Império Austro-Húngaro. Então, esse momento, né, que essa região da Europa, ou seja, os grandes impérios, os grandes dominadores se enfraquecem, então esse é o momento dessa união, vamos nos unir e tentar fortalecer aí o nosso país. Então, é formada em 1918 a Grande Romênia. Então, além daquela Romênia, Valáquia e Moldávia, 3 outros territórios se juntam, né, Transilvânia primeiro, Bessarábia e, finalmente, aquele pequeno território ali, Bucovina, formando, então, praticamente o que é a Romênia de hoje. Né? No dia 1º de dezembro de 1918, foi a união da Transilvânia, é considerada hoje a data nacional da Romênia. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, continua, então, o sistema monárquico, tivemos mais 3 reis, Fernando, Miguel, Carlos II, depois o Miguel I volta, né? E, finalmente, eclode a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, a Romênia está do lado dos alemães, mas depois que estão vendo que o negócio não vai caminhar muito, acabam indo para o lado soviético, que eu não sei se isso é bom ou se é pior. Né? Então, aqui a gente vê o mapa na época da monarquia da Romênia, na época da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, depois aqui tivemos a unificação. Né? Essa pontinha aqui da Romênia, depois ela é unificada em 1918. Mas um pouquinho antes, estamos aqui. Olha, onde a questão geográfica, falando de geopolítica, onde está a Romênia? Você tem o austro-húngaro de um lado, russo do outro e o otomano de outro. Ou seja, realmente você está no meio aí de 3 grandes impérios, então realmente conquistar e manter a independência não deve ter sido uma coisa muito fácil. Isso é uma coisa que particularmente eu acho muito interessante, esses pequenos estados que ficam localizados em grandes impérios, da mesma forma do Cáucaso, né? Você tem Armênia, Geórgia, Azerbaijão, você tem o turco de um lado, o Império Persa de outro, o russo do outro. Você tem ali Estônia, Lituânia, Letônia. Né? Você tem também, na verdade, tivemos o alemão de um lado, o russo do outro. Ou seja, como esses pequenos países sobreviveram, como eles mantiveram a sua cultura, a sua língua, enfim. Finlândia, quantos anos a Finlândia foi dominada pelos suecos, depois pelos russos. Eu acho muito interessante como esses países conseguiram manter e sobreviver, né, sobre essa pressão enorme desses grandes impérios. Né? Bem, depois da Segunda Guerra Mundial, como eles se tornam aliados da União Soviética, então a Romênia se torna então uma ocupação soviética. Então existe uma grande influência, uma forte influência da União Soviética, depois do término da Segunda Guerra Mundial. Em 1947, o rei Miguel, ele então abdica e a Romênia então se torna uma república, né, socialista. Eu coloco aqui 2 nomes, um período de 47 a 65 e um outro período de 65 a 89. Por que isso? Nesse primeiro período, de 47 a 65, a Romênia está muito mais ligada ao governo soviético, né, ao governo central. E existe uma influência muito mais forte da Rússia, aí, uma influência
total, particularmente nesse primeiro período aí, que a Romênia era um país comunista. No segundo momento, em 65, assume o poder uma das pessoas que seriam talvez um dos nomes aí mais fortes na história da Romênia, que é o Nicolae Ceausescu, que foi líder do Partido Comunista e assume em 1965. Então, inicialmente, ele assume com alguns ideais aí, sinalizando um pouco a conversa com o Ocidente. Em 1968, quando os russos invadem a Tchecoslováquia, a Romênia se mostrou contra os russos, ou seja, ele começa a sinalizar, de certa forma, o diálogo com países do Ocidente. Mas depois ele se torna um grande ditador, não que ele tenha fechado os olhos para o Ocidente, não, mas depois ele se torna um grande ditador, enfim, muitos problemas, aí, muitas histórias com Ceausescu, e ele fica então no poder até dezembro de 1989. Comentários do Ceausescu, Ana? Pois é, Ceausescu até para mim é um mistério, porque foi julgado na rua pela própria família há uns 12 anos, por ser um vira-lata, sei lá, e chegou subindo os andaimes da estrutura política comunista por ser um ótimo, como chama, orador? Orador, sim. Por ter o carisma especial, mas o problema é aí que a inteligência, quando não vem acompanhada por uma cultura, uma educação formal, pode ser corrompida pelo poder. E isso aconteceu ao senhor Ceausescu. Ele ficou praticamente enlouquecido pelo próprio poder, até que ficou cego e não conseguiu mais ligar com o próprio povo. Meteu-se dentro de uns projetos megalomaníacos que deixaram o país praticamente esgotado de energia e de recursos naturais e de subsistência, e foi uma das razões pela qual ele foi derrubado praticamente em dezembro, por ter ficado um pouco cucu, por ter umas ideias um pouco exageradas. Você sabe, Maurício, que ele queria fazer um outro fundo monetário internacional e que foi um dos poucos países que em 89, quando ele caiu, a Romênia era um dos poucos países que tinha dívida estrangeira zero. Ele tinha pagado toda a dívida. E há quem diga que poderes mundiais não gostaram disso, porque gostavam de ter domínio econômico. Exatamente. Mas, enfim, para mim é fascinante, ao mesmo tempo, ele achava que fazia bem, sabe? Não é uma questão... Ele era mesmo indoctrinado, essa é uma palavra, desde pequeno. E é interessante como ele foi o único daqui do bloco soviético que foi mesmo assassinado. Não sei se sabiam este pormenor, para nós é muito impactante saber que dentro de todo o bloco soviético, o líder romeno foi o único que foi morto para derrubar o sistema político. Os outros deixaram o espaço quando souberam que já estava na hora. Ele, tão enlouquecido pelo poder, não soube, como dizer... Abrir mão do poder. E só um paralelo interessante, né? A Revolução Romena se dá em dezembro de 89 e um mês antes, né, ocorre a queda do Muro de Berlim. Então, essa é uma foto bastante impactante. No dia 21 de dezembro, eu estava completando 17 anos, fazendo minha festa, sem nenhuma grande preocupação, e os romenos estavam na rua, aí, em frente ao palácio, quando, então, Ceausescu foge de helicóptero, né? E tem uma história muito interessante também, que o piloto que estava fugindo com o Ceausescu, ele, então, está indo, se não me engano, para a Moldávia, ele estava fugindo, não me lembro, mas o piloto falou, olha, nós temos que fazer uma parada técnica para abastecer o helicóptero, e, na verdade, ele faz esse pouso para que pudessem capturá-lo e prender um líder. Então, no dia 21 de dezembro, ele é preso, né, e executado no dia 25 de dezembro de 1989. Né? E uma coisa que eu acho muito bonita,
o hino romeno, né, existe essa frase aqui, desperta-te romano, desperta-te romano. Então, isso é uma frase muito forte para o povo romeno, que é justamente um hino que foi criado para essa revolução e, posteriormente, foi aprovado como o hino nacional da Romênia. E falar rapidamente da Romênia contemporânea. Então, em 89 se dá a ruptura. Imagina, né, você tem um presidente, todo um sistema constituído, de repente acaba isso. Você não tinha partido político na Romênia. Como a gente vai criar o poder agora? Então, a Romênia teve um período aí de transição, cerca de 2 anos, né? E, finalmente, em setembro de 92, né, eles têm novas eleições, uma nova Constituição em 91, e começa, então, a Romênia, vamos chamar assim, contemporânea, uma república democrática. Então, rompe definitivamente com o sistema comunista e se torna, então, uma república democrática. E interessante, né? A Constituição deles é de 91 e poucos anos, 13 anos depois, eles já entram para a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Aqui a bandeira da OTAN, nessa foto aqui, ou seja, já se incorpora, era da antiga Pacto de Varsóvia, né, na época comunista, e agora já faz parte da OTAN. E em 2007 ele então se une, ele é aceito dentro da comunidade europeia. Eles não adotaram o euro, né, eles não quiseram o euro, mas fazem parte da União Europeia. Então, a questão do Schengen, né, a Romênia é Schengen. Muito bem, acho que falamos bastante já da questão dos atrativos, da parte política, da parte histórica, da parte geográfica. Agora vamos passar a falar um pouquinho dos atrativos turísticos da Romênia, que são imensos e surpreendentes. Eu coloquei aqui para vocês um pequeno roteiro que eu realizei nas 2 viagens que eu fiz, saindo aqui de Bucareste, né, o principal aeroporto do país. Depois a gente sobe aqui em direção aos Cárpatos, para aqui nessa região do Sinaia, que é bem no meio dos Cárpatos, uma região bastante natureza. Dorme depois em Brasov, que é um outro lugar muito bonito. De Brasov, nós fazemos algumas visitas paralelas aqui, inclusive ao Castelo de Bran. Depois subimos mais um pouco, Timișoara, um outro sítio, uma cidade murada lindíssima. Mais algumas visitas aqui, Sibiu, e finalmente voltamos para Bucareste. Então, essa é uma sugestão de roteiro que eu vou apresentar para vocês. A Ana talvez fale um pouquinho mais de cada local agora, mas a parte disso, né, o país possui vários outros atrativos, várias outras cidades com interesse turístico. Nós temos aqui, nossa direita, o delta do Danúbio. Aqui na parte nordeste do país, nós temos os monastérios que são todos pintados, que fazem parte também do patrimônio da Unesco. Timișoara, que está dizendo que é o leste, está bem próximo aqui da Hungria, da Sérvia. Tem um centro histórico também lindíssimo e vai ser, se não me engano, em 2021 a capital mundial, ou capital europeia da cultura, né? Se eu não me engano, Timișoara. Acho que sim. Então, vamos lá. Então, só para a gente ter uma ideia de distância e a questão do deslocamento, é muito fácil você rodar pela Romênia. As distâncias são bem curtas, a infraestrutura, as estradas são relativamente boas, não são grandes autoestradas, duplicadas, não, mas a estrutura realmente é bem satisfatória. Então, só para você ter uma ideia, né, saindo de Bucareste até a nossa primeira parada aqui, Brasov, são aproximadamente 170 quilômetros que você faz aí em 3 horas. Lembrando que a gente faz uma parada em Sinaia para visitar alguns palácios e para almoçar. Então, o que torna essa viagem bem descontraída, você já vai ver no interior do país, são viagens até bastante bonitas, né? De Brasov até Timișoara são aproximadamente 120 quilômetros, faz 1h40. Depois até Sibiu, 1h50, são 105 quilômetros. Aqui a estrada é um pouco mais sinuosa. E o trecho maior, né, o retorno de Sibiu até Bucareste, se dá aproximadamente em 4 horas, mas nesse trajeto também é possível fazer algumas paradas aqui. Aqui Curtea de Argeș, que foi a antiga capital da Valáquia, tem um mausoléu lindíssimo, enfim. Nesse trajeto é possível fazer aí algumas paradas, algumas visitas. Então, tudo se faz rodoviário, né? Como eu falei, a infraestrutura é bastante boa nesse sentido. Fala um pouco de Bucareste, né? Capital, 2 milhões de habitantes, uma cidade não tão grande para o padrão brasileiro, mas, sem dúvida, é a grande metrópole, né, da Romênia. Nós temos aqui, nesse mapa, eu coloquei a principal área turística da cidade. Nós temos uma região aqui do Ateneu Romano, que é o principal sala de espetáculos. Nós temos aqui o Centro Velho e aqui onde fica o Palácio
parlamentar. Então, essa região que eu coloquei aqui para vocês, né, é a principal parte turística da cidade, que você consegue caminhar muito bem aí por toda essa região. E eu diria que Bucareste, 2 ou 3 dias é o suficiente para você conhecer toda a cidade. Até menos, se você tiver aí um roteiro um pouco mais enxuto, dá para você fazer os principais atrativos aí em 2 dias, talvez. Enfim. A arquitetura é bastante variada, você tem tanto uma arquitetura afrancesada, como nós vemos aqui na Biblioteca Central, como também no Ateneu, que é a principal sala de concertos da cidade, ou seja, como qualquer grande capital europeia, nós temos a arquitetura europeia, mas também nós temos a herança, né, soviética. Nós temos aqui a Praça da Revolução, lembra aquela foto que eu mostrei para vocês? Estava todo mundo com as bandeiras, o Palácio Presidencial era aqui. Daqui que o Ceausescu foge de helicóptero, que depois é capturado. Temos esse belíssimo, né, prédio com arquitetura stalinista, né, Casa da Imprensa Livre, que é de 1957, ou seja, logo após a morte do Stalin, mas ele guarda aquela arquitetura soviética, pesada, né, stalinista, enfim. Então você tem vários atrativos. O panorama da cidade aqui é uma cidade praticamente plana, tem muitos edifícios. Na verdade, aqui a gente já está olhando para fora da cidade, mas enfim, só para vocês terem um panorama. E um dos principais atrativos da cidade, sem dúvida, é o Palácio do Parlamento, que foi uma obra faraônica, né, do Ceausescu. Começou a sua construção em 1980 e, teoricamente, não termina, né? Com a Revolução de 89 não termina, mas é um grande palácio, é considerado o segundo maior prédio governamental do mundo, depois do Pentágono, dos Estados Unidos, e realmente os seus números são impressionantes. Não sei se a Ana quer complementar com alguma coisa. Sim e não, ou seja, Bucareste é surpreendente para quem não conhece a história, mas com a sua introdução eu acho que já faz mais sentido ver que tem a zona histórica com ruazinhas pequenininhas, artesanato, aquela toda a cena, e depois tem justo ao lado avenidas largas, monumentais, tipo Brasília, que o comunismo, sem pensar, traçou, cortou, matou, deslocou para criar o próprio ideal utópico, digamos. Então, por essa razão, tem estas duas diferenças enormes de estilo, de períodos arquitetônicos, de beleza ou, sei lá, como quer chamá-la, mas são praticamente extremos. E a sua foto de agora com o parlamento, esta obra, como disse, faraônica, Ceausescu, mostra a loucura dele, sabe? O povo morrendo de fome e ele botando todo o material romeno lá. E são coisas que, como dizer, fazem parte da nossa história, mesmo que os meus pais odeiem este prédio, porque eles viveram aquela altura. Eu acho que nós deveríamos fazer como fazem lá em Berlim, tipo, monetizar esta parte da nossa histórica, porque o pessoal ainda, como dizer, assistiu, testemunhou esta parte da história recente e quer saber mais sobre exatamente o que é que aconteceu. E nós somos muito estúpidos nesta altura, nem sequer temos um museu do comunismo e todo mundo quer saber daquela cena. E nós estúpidos. Eu, quando fui lá a última vez em Berlim, eu vi toda aquela porcaria ligada ao comunismo e nem chegaram 4 dias para ver tudo. E aí não tem nada. E nós cá podíamos fazer muito mais. Mas, enfim, isso já chega para estar com uma ideia, né? Então, esse palácio é possível a visitação, é de certa forma interessante, você tem salões suntuosos, enfim. Em certos aspectos, ele até, às vezes, a infraestrutura dele é meio precária, seria, o acesso dele é meio complicado, mas, enfim, é um grande palácio, não foi terminado, mas é um símbolo, talvez o grande símbolo do país, o parlamento em Bucareste. E, ao mesmo tempo que a gente tem aquela obra faraônica, enorme, suntuosa, nós temos uma pequena igrejinha aí, que é considerada uma das igrejas mais antigas que permaneceram na antiga Bucareste. Ela é de 1559, né, do século XVI, e dedicada a Santo Antônio, uma igreja ortodoxa, uma pequena igrejinha aí que fica no centro da cidade. Destaque também para um museu muito interessante, que é um museu etnográfico, né, um parque com essas construções. Para quem foi à Suécia, tem lá o Skagen, né, que é um parque mais ou menos parecido, que é muito interessante também, é um passeio no parque, ao mesmo tempo você tem aí construções e trajes típicos da Romênia. Isso fica em Bucareste também, bem no centro da cidade, do aeroporto.
Temos também, né, o Museu Nacional de História da Romênia, que é um museu imperdível, tem que ser visitado, né, para você entender um pouco mais, que então conta aí toda essa história da Romênia. Muito interessante a visita ao museu histórico. Então vamos sair agora de Bucareste, vamos começar a nossa subida então para Brașov, né? Como eu falei para vocês, aquele primeiro trajeto, e a primeira parada então é em Sinaia, que fica bem no meio das montanhas ali na região dos Cárpatos. Ana, a qualquer momento, se você quiser interromper e falar, dar algo, aí você vai falando. Já deu praticamente 1 hora de apresentação agora, vamos dar uma acelerada. Bem, nessa região de Sinai, então, a gente faz uma parada, que é possível até almoçar aqui, e temos visita aí a 2 castelos, que eu estou marcando aqui na tela para vocês, o castelo de Peles e Pelichor, que é onde, então, os reis, os príncipes moravam. E também destaque para essa montanha aqui, que é uma região muito bonita, natureza, trilhas. Eu particularmente não fiz essas trilhas, mas é um lugar, há estações de esqui, enfim, é um grande destino também de ecoturismo. Aqui uma vista aqui dos Cárpatos, visto aí da região de Sinaia. E os 2 castelos, né, o primeiro castelo de Peles, de quando ele é? Do século XIX, não? É praticamente do fim do século XIX, mas com acrescentamentos até 1914. Agora, já que estou falando, este castelo, quando o nosso alemãozinho chegou, vocês se lembram da fala do Maurício, que Carlinhos. ficamos escolhendo um príncipe alemãozinho, ele vinha de uma cultura bem mais desenvolvida daquela que ela encontrou por aqui. Então, ele decidiu fazer assim, tipo, o berço da dinastia romena do Hohenzollern lá dentro da montanha. Então, por essa razão, construiu este palácio aqui como o lar onde iriam nascer os futuros reis. E, por acaso, ele faleceu mesmo aqui dentro, em 1914. Nada mal passar quarentena aí, nada mal, né? Estava bem de palácio, né? Então, aqui uma foto do interior aí do castelo de Peles. Então, muita madeira, uma decoração bastante carregada, né? Mas realmente é fantástico. E vizinho a ele, temos, você vai até caminhando, é o Pelichor, que é um outro castelo também, muito bonito, ricamente decorado. E até o almoço você pode fazer aí entre esses 2 palácios. Então, essa é a nossa primeira parada na Romênia, já saindo de Bucareste. Já temos uma outra visão do país, né? A gente sai daquela coisa de cidade grande e vamos visitar aí 2 palácios. Então, continuando, né? Seguindo então a estrada, chegamos então finalmente a Brașov. Brașov é uma antiga cidade murada, como a gente vê aqui esse mapa do século XVII, e que permanece, né? O centro histórico permanece muito bem mantido, né? Muito da muralha já não existe mais, esses torreões, alguns ainda a gente vê, mas é uma cidade muito bonita, muito bem cuidada, e tem um centro histórico muito lindo, como a gente vê nessas fotos aqui. Na Igreja Negra, Niágara, né, como se fala. Temos aqui a praça principal de Brașov. O que você gostaria de acrescentar sobre Brașov, Ana? Queria dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, aquela divisão medieval de 3 principados, o sul da Romênia, que era um estado, o leste da Romênia, que era um outro, e o terceiro, a famosa Transilvânia, que era o terceiro, eram praticamente divididos pela cadeia de montanha. Aquela era a divisão natural, porque é óbvio, ninguém podia atravessar com tanta facilidade por ali, então era barreira natural. E o que eu queria dizer agora é, uma vez atravessada a montanha, em qualquer direção, não só a paisagem muda, mas também o aspecto das cidades, o que eu dizia no início. Então, pensem como era Bucareste, cheio do brutalismo soviético, e olha como é Brașov, saxônico, alemão, sim? Que era uma antiga cidade amuralhada, posto avançado de defesa, porque está mesmo ao lado da montanha. E quando o invasor queria, né, a expansão territorial, tinha que atravessar a montanha e logo lá chegava em Brașov. Então, são cidades bem fortificadas e, obviamente, a pedra resiste mais que o plástico e o papel. Então, essas construções são bem mais antigas, né? Século XV, XVI. Então, é um dos fascínios. Realmente é uma cidade lindíssima, enfim. E vamos agora para o segundo personagem aqui da nossa história, né? Bram Stoker, que toda né, a história, a lenda
sobre o Conde Drácula. Então, para os romenos, é até uma surpresa que essa questão do Drácula tenha se tornado tão famoso. Alguns até não gostam de associar a Romênia com vampiro, ou associar o Vlad Tepes com vampiro, enfim. Mas, de certa forma, o marketing que isso gerou atualmente para o turismo da Romênia é muito forte, né? Então, um breve histórico, aqui a foto dele. Então, ele nasceu em Dublin, em 1847. Em maio de 1897, ele publicou, né, o seu romance Drácula, e se torna, então, mundialmente famoso. Eu fui pesquisar filmes de Drácula, eu nunca imaginei que tivesse tantos filmes de Drácula, são mais de 20, 30 filmes envolvendo aí a história do Bram Stoker. Então, eu simplesmente coloquei alguns aqui na tela. Um dos principais filmes, chamado Nosferatu, que é essa outra fotinha que eu coloquei aqui, ele é de 1922, considerado um dos primeiros filmes de terror, de suspense, assim posso dizer. Ops, o que aconteceu aqui? Não está respondendo. Temos outros filmes aqui, de 1970, Conde Drácula, 1992, Drácula de Bram Stoker, 2012, finalmente, né, o filme, o desenho, Hotel Transilvânia, que esse realmente foi o que explodiu, foi quando explodiu o turismo na Romênia. E se você pesquisar, são inúmeros outros filmes que contam a história do Drácula. Então, graças a Bram Stoker, foi o grande, digamos assim, o grande marketing da história do turismo da Romênia. Agora vamos ver que meu PowerPoint parou aqui. Peraí, guardar no programa. Deixa eu ver se eu corto aqui. Então, enquanto você complementando alguma coisa, isso. Isso, então, queria acrescentar duas questões, que Bram Stoker nunca visitou Transilvânia, o que pode parecer incrível se leram o livro, porque naquela altura do neogótico, na literatura inglesa, ele escreveu com tantos pormenores que você não pode imaginar que ele não testemunhou toda aquela coisa. Então, ele usa este cúmulo de pormenores verdadeiros para convencer o leitor do que ele está falando é certo. E quando chega o elemento fantástico, tipo vampiro, chupa-sangue, você já está com toda a confiança na leitura dele, que não pode não acreditar no fantástico, sabe? Este foi o conceito que ele usou. Agora, ele se inspirou em vários livros históricos, e não só históricos. Você conhece um escritor francês, o Jules Verne, que escreveu toda aquela coisa de viagem ao redor do mundo, em balão e sei lá. Ele escreveu um livro também sobre as montanhas, os Cárpatos, e o Bram Stoker se inspirou muito daquilo. Agora, não se sabe exatamente se o Vlad Tepes, o nosso herói, lembram-se como eu falei dele, o príncipe do século XV, foi mesmo a inspiração, mas há vários excertos no livro do Bram Stoker que fazem referência ao Vlad. Agora, o Vlad não foi vampiro, não existe vampiro, mas não falei ainda, deixa que eles venham cá primeiro. Não, queria dizer que o romeno tem, como vários outros povos e culturas no mundo, várias lendas. E uma das nossas lendas, que, aliás, compartilhamos com a Bulgária aqui ao lado, vem dos antigos dácios, é que temos seres sobrenaturais que chupam sangue, que se chamam strigoi. Strigoi. Lembrei do strigoi. E Bram Stoker estava mesmo procurando o sensacionalismo desta ideia de chupa-sangue, e assim foi que ele deu com a lenda romena do chupa-sangue Strigoi e continuou pesquisando informação da região e acabou por escolher Transilvânia. Olha o nome, Transilvânia. Como não pode escolher Transilvânia, né? E o nome de Drácula para o seu personagem, né? Essa é a grande caricatura aí do Conde Drácula. Então, olha, na verdade... Uma pequena parêntese, você não acha muito curioso como todos acham que o romeno... Mais um preconceito, né? Que o romeno tem sotaque russo. Até o cara do Hotel Transilvânia faz Transilvânia. Mas a gente não fala assim. Nós falamos mais ou menos um italiano com sotaque russo, mas enfim.
Então, realmente, chupa-cabra. né, é o chupa-cabra. Então, de Brasov, a gente sai por um dos principais atrativos, aí sim, né? O famoso Castelo de Bran, que na verdade não é um castelo, ou seja, nunca foi utilizado como residência oficial de algum príncipe, de algum rei, mas era um mero posto alfandegário. Ele fica numa parte dos Cárpatos que você tem uma passagem. Então, na verdade, essa construção em Bran foi construída para ser um posto alfandegário. E ele fica muito famoso porque Vlad Tepes ele é preso, ele fica alguns dias aí, talvez algumas semanas. Então esse castelo fica aí depois mundialmente famoso como sendo o castelo do vampiro, o castelo do Conde Drácula, enfim. Né? É um castelo que fica mais ou menos a 1 hora, de 45 minutos de Brasov, e sem dúvida é um dos pontos altos da viagem aí a visita ao castelo. Aqui a gente vê uma vista aérea dele, muito bonito, assim, ele é bem rústico, não tem nenhum refinamento, mas é muito legal a visita. E o que eu chamo a atenção para viagens de incentivo, para grupos pequenos, é possível você fechar esse castelo. Então você faz visitas exclusivas, à noite, festa de Halloween, existem várias atividades que você consegue fazer aqui no castelo. Degustação de vinho, ou seja, os vinhos romenos são bastante famosos. Então, sem dúvida, esse é talvez depois do parlamento na Bucareste, esse é o principal atrativo da Romênia. E um outro atrativo da Romênia, sem dúvida, são as cidades, né, as citadelas e também as igrejas fortificadas. Como a gente viu na história, a Romênia é um país que geograficamente já está numa posição muito delicada e sempre sofreu várias invasões de vários povos, né? Então, isso é um dos grandes, na minha opinião, né, um dos grandes atrativos da Romênia. Para mim, nem foi o castelo do Drácula, nem foi o palácio do parlamento, mas para mim o que mais me chamou a atenção na Romênia foram as igrejas fortificadas e essas citadelas aí. Uma das mais famosas aí, Rajnov, fica, olha que beleza, no topo de uma montanha, né? Você tem um funicular que dá acesso. O interior dela é bem simples, não pense naqueles grandes palácios, aquelas fortalezas europeias, bem sofisticadas, é bem rústico, algumas lojinhas de artesanato, um cafezinho, enfim, mas ela está praticamente original, aí, algumas delas são do século XIII, para vocês terem uma ideia, da época da invasão dos mongóis. Então, realmente, o que mais me fascina na Romênia são essas fortificações que ainda permanecem praticamente originais, aí, 300, 400 anos. Então, isso para mim é fascinante. Aqui nós temos o funicular que dá acesso a Rajnov, que fica pertinho também de Brasov. Passeiozinho de algumas horas para visitar esta citadela. Uma outra que eu acho uma das mais bonitas, né, que é uma igreja fortificada, aí sim, se chama Prešmer, que fica também próximo a Brasov, mais ou menos aí, talvez meia hora de distância, que ela é uma igreja que é totalmente fortificada. Então é interessante, né, você pensar, as pessoas deviam morar aqui nas redondezas, os invasores estão chegando, entra na igreja, né, e fecha a porta e conseguiriam ficar ali por algum tempo. Então, essa inclusive é patrimônio mundial da Unesco e é uma das mais belas fortificações, inclusive o interior dela. Aqui você tem todas as salas onde as pessoas moravam, cozinhavam, onde guardavam os cereais, enfim. Essa daqui acho que é século XIII ou XIV, né? 1200 e pouco, 1300 e pouco. Depende, a igreja é século XIII, mas foram acrescentando e fortificando até século XVI. Mas é fantástico, para mim, um dos maiores atrativos. E o interessante de você fazer esses passeios, às vezes de bate e volta, meia hora, 40 minutos, é que muitas vezes próximos a essas igrejas, essas citadelas, existem restaurantes típicos, existe a opção de você fazer o almoço em algumas casas de campo, que eles fazem algumas culinárias, algumas comidas típicas. Então, esses passeios para fora de Brasov, você fala, pô, eu vou às vezes andar 1, 2 horas só para visitar uma igreja, mas na verdade a viagem em si é bela, você tem essa opção de colocar um almoço no caminho, enfim. São passeios muito interessantes, você conhecer um pouquinho dessa... Para mim, essa é uma coisa única, essa questão das igrejas fortificadas aí da Romênia. Saímos de Brasov, né, e vamos talvez uma das mais bem preservadas cidades, que se chama Sighișoara, que ela ainda guarda muito da sua arquitetura original. Temos aqui no topo de uma colina uma igreja, temos a arquitetura ainda original preservada nessa cidade. Então, aqui rapidamente algumas fotos aqui só para você ver, já uma arquitetura um pouquinho diferente, já lembrando um pouquinho aí o estilo saxão, o estilo alemão. Olha que beleza o panorama da cidade de Sighișoara.
Mais algum comentário, Ana? Dá uma aceleradinha aqui. Não, eu estava lendo aqui o chat. Em Sikshwara fica também O uma... sumindo lá no castelo. Não, o que dizia? Sikshwara. E temos aqui a casa onde nasceu, né, o Vlad Tepes. Então, nessa casa que a gente consegue visitar, enfim, a casa em si não tem grandes atrativos, mas é o local onde nasceu o famoso imperador, né, o príncipe Vlad Tepes, nasceu aqui em Sikshwara. O primeiro andar está uma loja com artesanato típico muito bonita, pode ser só como uma exposição, nem tem que comprar mesmo. Depois, o próximo andar já virou restaurante, mas tem ainda, por exemplo, uma pintura mural do século XV, mostrando mesmo o pai do Vlad, este que diz aqui, Vlad Drácula, que morou, testemunha que foi a casa dele. Agora, o último andar diz que é onde ele mesmo nasceu. Qual foi exatamente o cantinho onde a danada da sua mãe pariu, sei lá, mas visita-se pagando 10 lei para ver um cara fantasiado de Drácula. Ups, já falei qual era a surpresa. É bobagem, é bobagem. Mas é uma atração. E o cafezinho. Então vamos lá, seguindo aí próximo agora já a Sikshwara, nós temos uma das mais belas, as mais bem preservadas também igrejas fortificadas, que se chama Virtan, que é também lindíssimo o interior dela, toda essa estrutura, enfim, é uma das mais belas, também patrimônio mundial pela Unesco, né? E temos uma curiosidade nesse castelo, né? Uma pequena sala chamada do Quarto do Divórcio. Explica aí, Ana, o que é o Quarto do Divórcio? Então, o que acontece? Todos os lugares este que Maurício lhes apresentou, tipo igreja fortificada, são típicos de uma etnia minoritária que viveu por estas zonas transilvanas, saxões. Não sei se muitos sabiam desta questão, mas na Transilvânia houve uma forte influência alemã destes saxões e são eles que construíram as igrejas fortificadas. Por que isso é importante? Porque os saxões eram religiosos, virando-se luteranos no século XVI, eles não acreditavam em divórcio. Isso tomava-se conta a nível de comunidades fechadas, do tipo, havia casal que queria divorciar-se. Não, eles primeiro ficariam neste tipo de quarto do divórcio, compartilhando tudo por um certo período de tempo. Ou seja, podem ver na foto, há uma cama, uma, sei lá, um assento, uma cômoda, sim, de tudo. Então, tinham que compreender-se, que compartilhassem tudo. E na história desta pequena comunidade de Biertan, diz que só houve um casal que no fim do período passado aqui dentro continuou querendo divorciar-se. Eu pessoalmente acho que quem saía daí não era um casal, mas era uma pessoa depois de ter matado o outro, mas enfim. Quanto tempo eles ficavam aí? 3 meses? Tem uma história, 3? Quanto tempo eles ficavam aí? Há quem diga que 3 meses era o máximo que eles ficariam aí. E se quiser fica divorciar... aqui, ó, nessa torre aqui, né? Uma casinha aqui nessa torre, né? Então, uma curiosidade, é muito legal realmente essa questão da sala de divórcio. Então, o casal briga, quer separar? Então, fica lá 6 meses preso, em quarentena, e se saírem vivos, aí vocês tomem a decisão. É uma outra igreja também que é visitada, aqui em Vezelt, aqui é a antiga estrutura dela, que a gente vê aqui. Hoje em dia resta só a parte da igreja, também muito interessante, arquitetura saxônica. E vamos agora para o nosso último destino, que é a cidade de Sibiu, que embora hoje a população seja menor que Brașov 270 mil, Sibiu cerca de 150 mil, mas o centro histórico de Sibiu, por ter sido uma cidade muito importante na época do governo austro-húngaro, na época do período comunista também, o centro histórico dele é muito mais imponente. Então a gente visita Bucareste, depois Brașov, depois Sikshwara, que é uma cidade pequenina, murada, lindíssima, toda parece que você está entrando na história, e depois você chega numa cidade um pouco mais de cara de capital europeia. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui há grandes igrejas, grandes construções, né? Então, Sibiu, na verdade, é uma das, eu diria, desse roteiro todo, é o que mais cara de cidade europeia mesmo. Então, aqui os cafés na rua,
a praça principal da cidade. Vocês conseguem ver aí uma foto que essa não está de qualidade muito boa, mas dá para você ver o tamanho da imponência, né, das igrejas, das construções de Sibiu. Mais algum comentário, Ana, de Sibiu, para a gente terminar em 5 minutos, mais alguns slides aqui. Para o europeu é importante saber que Sibiu foi capital da cultura europeia em 2007, o ano da nossa entrada na União. Europeia. Foi ao lado do Luxemburgo, e não foi por acaso escolhido Luxemburgo, porque aparentemente os saxões que fundaram Sibiu vieram de Luxemburgo. E naquela altura, de 2007, o prefeito de Luxemburgo veio se encontrar com o prefeito de Sibiu, cada um falando o idioma nativo. Olha. E compreendendo-se um ao outro, porque, na verdade, o prefeito de Sibiu, em 2007, era um cara alemãozinho chamado Klaus Werner Johannes, que hoje é o nosso presidente. O que é interessante? Talvez para o Brasil ou para os Estados Unidos, esse pormenor não seja tão interessante ou importante, mas para povos europeus que são tão homogêneos, como o Maurício lhe explicou, do tipo 90% romanos, 90% ortodoxos. Para nós é grande coisa ter um representante da nação que foi escolhido democraticamente, claro, que pertença a uma minoria étnica e uma minoria cultural também. Ou seja, não estou aqui apontando o dedinho que ele é diferente, estou dizendo que o romeno soube distinguir entre coisas pessoais e coisas políticas, o que é uma salva de palmas para mim e para a minha nação. Então vamos lá. E uma última igreja que eu fiz questão de colocar aqui é esse castelo de Hunyadi, que fica também um pouquinho, uma hora e pouquinho de Sibiu, mas é, na minha opinião, uma das mais belas igrejas fortificadas. O acesso dela é por essa ponte de madeira aqui. Enfim, então essa é o nosso roteiro principal, né, aquele que eu mostrei no mapa para vocês. E como sugestão, né, você voltando de Sibiu até Bucareste, você tem aí mais ou menos 4 horas de viagem, então é interessante no meio do caminho fazer alguma visita, um almoço, enfim. E a Ana sugeriu esse local que eu não conheço, que é a antiga capital do Principado da Valáquia, que fica aí um monastério. Aqui também ficam enterrados os príncipes, né? Que também, sim, os reis. Os antigos reis romenos. Então é um mausoléu. Então fica uma sugestão aí para voltar. E para finalizar nossa apresentação, só colocar alguns outros slides aqui, que a Romênia, na verdade, tem muito mais a oferecer do que esses atrativos que nós vimos aqui, né? Tá alguns locais aí fora do circuito, você tem aqui paisagens naturais deslumbrantes. Nós temos essa igreja, esse monastério que fica no nordeste do país, chamado Voronezh, que é patrimônio da Unesco também, que fica já quase na divisa com a Moldávia, lindíssimo, enfim. Temos também a cidade de Timișoara, que fica ali no extremo oeste do país, que também é um grande atrativo, vai ser a capital europeia da cultura o ano que vem. Tem um centro histórico também muito bonito, tem até um ar, lembra aquela, na Áustria, nós temos em Viena aquela escultura contra a praga, né, no centro de Viena. Essa escultura parece muito aquela escultura do centro de Viena. É a mesma coisa. É contra a praga também. Enfim. Sim. E, aliás, sem dúvida... Né? Oi. O senhor lá, o santo aquele lá em cima, é John Nepomuk. É João Nepomuk. Nepomuceno. Exatamente, que foi mesmo tirado no rio Vltava de Praga por não querer quebrar o confessionário da rainha. Então tem mesmo ligação à Praga, você tem razão. A Praga, olha. Não, mas é o que eu estou falando, é Viena, desculpe, de Viena. Na Avenida Central de Viena tem um monumento contra a praga. E, finalmente, né, um potencial que eu também não conheço, mas existe um potencial de turismo de natureza no delta, né, do Danúbio, como eu mostrei para vocês, também um patrimônio da Unesco. Finalmente, infraestrutura, né? Então, a Romênia é um país que realmente está se estruturando para o turismo. Eu ainda não diria que é um país que está acostumado com turismo de massa, ou seja, grandes grupos. Você já vê aqueles grupos de chinês, mas, enfim, ainda é um país muito
né, que está começando nessa questão do turismo. A infraestrutura em relação a restaurantes, hotéis, estradas, é boa, mas ainda é limitada, principalmente questão de hotelaria. Se você tiver um grupo mais de 80, 100 pessoas, já não é um país, os atrativos são relativamente pequenos, ou seja, não dá para chegar com um grupo de 80 pessoas naquelas igrejas fortificadas. Então, eu diria que para o grupo, sei lá, 30 pessoas, é um país ideal para você fazer um incentivo, e grupos pequenos, então, melhor ainda, grupos de 5, 10 pessoas, você consegue fazer coisas muito legais, né? Então, a infraestrutura do país ainda, principalmente a questão hoteleira, está se desenvolvendo, mas ainda não há grandes redes hoteleiras, grandes opções nesse sentido. A questão dos restaurantes também, né? Não é um lugar que você chega com 30 pessoas no restaurante e pede na hora. Então, você tem que se preparar um pouquinho nesse sentido. O idioma romeno, nem todo mundo fala inglês. Em Bucareste, jovens, ainda você tem uma certa facilidade, mas indo para o interior, realmente chegando na rua e perguntando as coisas para o pessoal da rua, não é tão fácil a comunicação, não. Você ainda tem essa herança soviética, ou seja, o inglês é mais falado entre os jovens, principalmente nas grandes cidades. Mas ainda há alguma dificuldade, sim. Eu senti um pouco de dificuldade dessa comunicação, você ir num restaurante sozinho, ou você comprar alguma coisa numa loja sozinho, ainda é um pouco uma barreira, mas de certa forma torna o destino também atraente, né? É um país muito seguro, eu não sei Bucareste, mas em termos dessas pequenas cidades que a gente visita, pode caminhar a qualquer horário do dia, não tem problema nenhum. E a questão de gastronomia, né? A Romênia teve muita influência de vários povos, enfim, não há um prato talvez que seja muito típico do romeno, mas como todo o leste europeu, a questão da batata, a questão do porco. Ana, o que você gostaria de complementar aí desse tópico aí? Já estamos um pouco adiantados no horário. Vou ser muito breve. A gastronomia não é grande coisa do meu ponto de vista. Não, come-se bem na Romênia. A sério. A gente come muito porco e sabe por quê? Não sei se Maurício também me ouve alguma vez falar nisso. O otomano estava aqui, em cima de nós. Se a gente não tinha dinheiro para pagar as taxas anuais, ele vinha na fazenda e tirava qualquer coisa, até produtos alimentícios ou alimentares. E como então, não come porco? Esperto, mas não só comendo. Todos aqui nos Balcãs fizeram o seguinte: começamos a criar porco, fazer suinicultura, porque o otomano não se atrevia a tocar, nem sequer pensar tocar em porco. Então, todos os Balcãs comem milhares de formas de cozinhar porco. Batata também, sopazinhas, feijão, mas não... muitas sopas. Feijoada, mas não é mesmo aquela brasileira, infelizmente. Sei lá, outra questão. Se estão pensando virem ou trazerem grupos para a Romênia, eu acho que isso agora seria o melhor dos tempos. Vou lhe explicar por quê. É seguro, como o Maurício falou, porque ainda não tem aquela ideia de turismo em massa que o pickpocket gosta de aproveitar, sabe? Não é tão lotado, digamos, dentro dos objetivos turísticos. Então, isso quer dizer que você não tem que ficar na fila milhares de horas. Não tem que fazer reserva com meses antes, sabe? Restaurante ainda procura lugar. Então, eu acho que é um bom compromisso entre o que a infraestrutura hoteleira oferece e o que você, como turista, como visitante, recebe de volta. A segurança, as fotos sem toda a cabeçada chinesa dentro dela, empurrando. E é um país ainda barato, né, Ana? Em termos de uma capital europeia, é barato. Ou seja, a Romênia, eu diria que uns 30, 40% abaixo... Eu diria que uns 30, 40% abaixo de uma capital europeia, aí, sei lá. Eu achei em termos de gastronomia. Não sei, Bucareste tem subido o preço muito. Bucareste tem subido muito como preço, mas fora de Bucareste, sim. Diria que é barato ainda. Pessoal, muito obrigado. Desculpe, bem, deu 1h30 mais ou menos, até que misturei tanto. Ana, meia-noite aí, muito obrigado pela sua apresentação. Pessoal, então, praticando nosso romeno aqui, muito obrigado. La revedere.
Deixa que eu tire uma foto daqui. Os dois romenos aí. Espero que a gente tenha passado realmente um pouco desse país fantástico. Não espere nenhum grande atrativo, você não vai ter uma Torre Eiffel, você não vai ter, mas realmente o fato de você entrar nessas igrejas fortificadas, praticamente seu grupo sozinho, é um povo muito hospitaleiro, um povo muito simpático, sabe? Embora tenha essa questão da herança comunista, meio sisuda, mas é um povo realmente que não tem a maldade, sempre te acolhe, sempre vai procurar te ajudar. O artesanato bastante interessante, tecidos, várias coisas interessantes, enfim. Então, fica o convite aí para que todos conheçam a Romênia. E quem precisar do contato da Ana, o e-mail, celular, WhatsApp, pode falar comigo, que reitero, uma das melhores guias aí que eu conheço. Parabéns, Ana, valeu. Obrigado pela ajuda na apresentação. Eu queria também agradecer-lhes por terem a curiosidade de ter nos ouvido por tantos minutos em seguida e espero que ficaram um pouco mais curiosos de conhecer este pedacinho. Olha, eu gosto de falar Wild Wild East, do extremo leste da Europa. Então venham cá que eu estou aqui, comuniquem-se com o Maurício, vou passar todas, ele vai passar a mensagem, eu vou passar todas as informações que quiserem, tá bem? Valeu. Muito bom, Paulato. Ana, muito obrigado. Foi fantástico, você é muito simpática, parabéns. Então, a gente tem você, todo o povo romeno. Então, de nossa parte, estamos querendo ir para a Romênia porque sabemos que vamos encontrar pessoas muito simpáticas nos esperando lá e vamos ser muito bem recebidos, tenho certeza.